Produção de cerveja artesanal, um mercado que vem crescendo a cada dia e que um empreendedor de Campinas encontrou na paixão pela bebida a oportunidade de ter o seu próprio negócio. Essa história, o Ser Empreendedor conta no programa que começa agora. Malte, grão germinado, seco e torrado, que pode ser de cevada, trigo, centeio. Lúpulo, planta que pode interferir nas características sensoriais. Água, compõe 95% da cerveja comum. Marcas e estilos do mundo todo. Publicações sobre cervejas e aqui todo o ambiente inspira a falar dessa bebida milenar. Há evidências de que a prática da cervejaria originou-se na região da Mesopotâmia, onde a cevada cresce em estado selvagem. Os primeiros registros de fabricação da cerveja têm aproximadamente 6.000 anos e remetem aos sumérios, povo mesopotâmico. E aqui mesmo, em Campinas, milhares de anos depois, um empreendedor vive a paixão por essa bebida. E essa história do amor pela cerveja que se transformou em um negócio é o Alfeu quem vai contar. Mas parece, Alfeu, que não é bem assim. Antes da cerveja, teve um outro amor que já te levou para o caminho do empreendedorismo. É verdade, é verdade. No começo, a gente tinha um escritório de música, né, marketing cultural, na verdade, para alavancar as atividades do meu grupo de música. Quando eu estudava na faculdade, fazia engenharia de alimentos, a gente formou lá na Unicamp um grupo de samba tradicional, fez muito sucesso aqui na região de Campinas, o grupo Bons Tempos. E a gente queria fazer show pelo Brasil, queria tocar e precisava de recursos, precisava de patrocínios. Então eu acabei indo para o mundo do patrocínio cultural, fiz uma pós-graduação em marketing cultural, não é? E acabei vivendo quase 20 anos, 25 anos nesse meio musical, vamos dizer. Tivemos grandes parceiros, empresas regionais e de nível nacional até, que foram parceiras nossas. Conheci muito artista bacana, Paulinho da Viola, João Bosco, uma galera muito bacana. Mas ao mesmo tempo a coisa da cerveja eu sempre pensava assim, a música alimenta a alma da gente, né? Mas a cerveja alimenta a alma e também o corpo, né? Então eram duas coisas que sempre me interessaram muito. E no final da década, no começo agora dos anos 2010, lá para 2011, 2012, eu tive a oportunidade de organizar um grande evento cervejeiro para o pessoal da Serva São Paulo, lá em Piracicaba. E quando eu vi aquele monte de cerveja chegando, aquele monte de gente, aquele movimento todo em torno do tema cerveja, falei, meu Deus do céu, é necessário urgentemente levar isso mais a sério. Esta relação com a cerveja começou bem antes entre o Alfeu e um compadre, quando aconteceu a fusão entre duas grandes cervejarias no início da década de 2000. Será que não seria o caso da gente tentar fazer uma cerveja nossa? Porque provavelmente a qualidade da cerveja vai cair. Então a gente fez a primeira cerveja nossa em 2001, de brincadeira, assim, na cozinha de casa. Mas a gente foi especializando, foi melhorando. Nessa época o Caco tinha um restaurante aqui em Joaquim Egídio e a gente fez algumas experiências lá no restaurante dele. E até 2008, então, a gente fez cerveja. E quando você chegou nesse encontro e falou, pô, eu sou um pequeno cervejeiro e tal, mas você acabou tendo esse primeiro contato com o mundo dos pequenos cervejeiros. Como foi isso? Pô, foi uma coisa que eu acho que todo empreendedor ele tem dentro dele, né? O cara tem um sonho, mas aí de repente ele tem um momento em que acontece alguma coisa na vida dele que serve de inspiração. E o cara olha e fala, caraca, essa é a tampa da minha panela. E a minha sensação nesse encontro foi isso, foi um momento inspirador para mim de falar, é isso que eu quero. E é legal quando você fala, é isso que eu quero, você fala, eu vou fazer, e as pessoas perguntam, mas como? E você fala, eu não sei, eu só sei que eu vou. Em uma fazenda bucólica, no distrito de Sousas, o espaço tem essas mangavas. Mesmo que sejam de brinquedo, remetem a uma história bem peculiar que definiu muito do que é o negócio. Tinha um fogão a lenha, sobre esse fogão a lenha eu montava o fogareiro e esquentava as panelas de água, de mosto e tudo mais para fazer a cerveja.
E toda vez que a gente estava na etapa de mostura, né, que é quando tem a conversão dos amidos em açúcares na produção da cerveja, o cheiro do ar fica bastante doce por causa desses açúcares que são formados. E vinha uma mangava, essa mangava vinha voando e chegava, se aproximava da panela de mostura e eu ficava espantando, com medo que ela caísse dentro, né? E aí, pô, isso me incomodava, né? E um dia eu encanei que, como eu tinha umas madeiras ali que serviam para alimentar o fogão a lenha, né, que ela poderia morar, porque a mangava ela gosta de se intocar, né? Ela faz um furo assim na madeira e fica lá dentro. Pô, fui eu com a minha ajudante lá madeira por madeira e não achava o bendito ninho, né? O bendita toca da mangava. E aí a gente não achou, a gente falou, bom, quer saber, ela mora aqui antes que a gente, né? Essa mangava aqui, que a toca dela, esse espaço aqui. Aí a gente começou a chamar essa varanda de casa de toca da mangava. E um dia eu comentei isso com o Eduardo Souza, né, o grande do Souza, da Ideia Original, que há muito tempo foi nossa agência aqui na Toca, responsável pela criação do logo, de todo o material gráfico nosso. E comentei com ele essa história. Falei, pô, Du, você sabe que eu preciso encerrar a reunião agora, que eu tenho que voltar lá para a Toca da Mangava. E ele falou, o que é isso? E eu contei essa história para ele e falou, não, para tudo. Então chama o nome da cervejaria. E eu confesso que no começo eu resisti um pouco, não é? Mas depois eu me acostumei com a ideia e hoje em dia eu adoro esse nome. Toca da Mangava é nosso centro de cultura cervejeira. Aqui, mais que a produção de uma carta de 6 estilos, fora as sazonais, produzidas apenas em determinadas épocas do ano, há uma cultura de disseminação do que é a produção e a degustação da cerveja. Consiste em mostrar a riqueza, a grandiosidade que o produto cerveja é. A cerveja ela faz parte da história da humanidade, né? Na verdade, até hoje existe uma dúvida entre o pessoal que estuda essa história antiga da humanidade. As pessoas não sabem se o ser humano deixou de ser nômade para plantar cereais, para fazer pão ou para fazer cerveja. Existem 2 linhas de pensamento. Uma que diz que é para pão, outra que diz que é para cerveja. Então a cerveja é uma bebida que acompanha a humanidade desde o seu começo, desde o seu início. E nos últimos anos, né, vamos dizer assim, nos últimos 100 anos, a gente se acostumou demais a tomar um tipo de cerveja só, que foi o tipo de cerveja que a indústria obrigou a gente a beber, né, que é a Pilsen, que a gente toma aqui no Brasil. Existem mais de 100, talvez 200 tipos diferentes de cerveja. Então, nossa ideia aqui na Toca da Mangava é mostrar para o público apreciador da bebida que cerveja vai muito, muito além da loira estupidamente gelada. A cerveja não precisa nem ser loira e muito menos estupidamente gelada. Estupidamente gelada só se tiver muito calor ou a cerveja tiver algum defeito e você quer gelar muito para esconder esse defeito. Apenas o maquinário teve um investimento de R$200 mil. Para chegar a isso, o Alfeu lembra que, além dos sócios, teve a ajuda de muita gente que acreditou em sua ideia. Teve amigo que emprestou equipamento para mim e falou, não, tem esse equipamento aqui, você está começando, só vai usando, daqui 6 meses, 1 ano, se você gostar do equipamento, a gente conversa e você compra. Teve gente que alugou, teve gente que deu, e teve gente que, claro, com o tempo eu tive que comprar essas coisas, né? Então eu tenho 2 sócios investidores aqui na cervejaria, o Coimbra e o Flávio, que são realmente fundamentais, né? Apesar de eles não trabalharem, eles não participarem diretamente da operação, mas são grandes amigos, parceiros, né? E sem eles, com certeza, esse sonho de realizar o Centro de Cultura Toca da Mangava não seria possível, né? O objetivo é crescer, mas sem perder o foco no público local. Toda empresa tem que querer crescer, porque se não crescer significa encolher, não é? Mas a gente não quer fazer cerveja para vender para o Brasil inteiro. A gente quer fazer cerveja para você beber aqui do lado da gente. Então a gente vai aumentar a nossa produção? Vai. A gente pensa em pasteurizar a cerveja para mandar para o Rio de Janeiro? Não. Lá no Rio de Janeiro já tem muita gente fazendo cerveja boa também. Então o pessoal do Rio bebe cerveja do Rio. O pessoal de Souza, Joaquim, Campinas, bebe a nossa cerveja aqui que ela vai estar fresca, vai estar natural, não vai ter sofrido nenhuma mudança que o transporte por uma longa distância pode causar. Com a experiência nos mercados cultural e cervejeiro, esse empreendedor assegura que é preciso ir atrás dos sonhos. Porque no Brasil as coisas não são fáceis de acontecer. Você tem que pensar muito bem se você quer isso, é isso que você quer para a sua vida, porque cada dia é um desafio, aqui na cervejaria é assim,
Cada dia a gente mata um leão, isso não é uma metáfora, é uma realidade, não é? E você tem que também pensar o que você quer fazer. Eu, quando acabei de ter as receitas e ter tudo mais, e fui ao mercado, né, para tentar achar os meus sócios, eu desenvolvi um plano de negócio, quer dizer, o que a gente vai fazer, quanto a gente quer produzir, por quanto a gente vai vender o produto, essa conta fecha, porque muita gente acaba fechando a empresa no primeiro ano, porque não pensa, né, que se você refletir, meditou e falar isso que eu quero para a minha vida, segue em frente e sem medo. O medo acho que é o pior inimigo do empresário, do empreendedor. Porque se você ficar com medo das coisas que podem dar errado, você não vai fazer nada, né? Então você tem que seguir com fé, com confiança, foco, energia e vambora. Segue seu sonho, rapaz.